Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o David novamente. E galera, dessa vez nós estamos aqui com mais um vídeo fazendo uma resposta, novamente aí, ao Luiz Felipe Pondé, certo? Por que eu penso, né, que essa resposta ela vai ser necessária? Justamente porque esse cara ele é bastante influente, né? Infelizmente ele ainda tem um certo grau de influência. E quando eu digo infelizmente, não é que eu quero demolir o cara, eu quero que o cara perca a relevância, não. Ele pode continuar com o trabalho dele. Ele tem coisas, né, tem conteúdos que são interessantes, apesar de poucos, né, pelo que eu vi pessoalmente. E tem coisas assim que dá pra você absorver, né, de alguns dos vídeos dele, de algumas coisas que você pode ler dele, né? Então assim, ele tem sim um certo grau de relevância aí, né? E tem pessoas que acompanham ele, e eu acho assim que com relação ao ateísmo, né, esse cara ele fala muita besteira, pelo menos com relação ao ateísmo, né? Eu também fiquei sabendo sobre a questão dele envolvendo ele o veganismo também, né? O colega do canal Alisson Augusto, né? O companheiro aí do canal Alisson Augusto, ele tem alguns vídeos focando, né, em rebater ele acerca do veganismo também, né? Ele costuma falar algumas coisas da boca pra fora do veganismo que, olha, pelo que eu vi, são complicadas, né? E não é diferente quando ele vai tocar no tema de ateísmo, né? Ele sempre vem com aquele tom dele, né? Com aquela forma dele, né, de meio que falar de forma a desqualificar, né, de um jeito ali a desqualificar, de certa forma, a militância ateísta, né, e descaracterizar ela de certa forma, né, e nós vamos analisar aqui o que ele fala aqui nesse vídeo, ok? E ao longo aí do que a gente vê, a gente vai respondendo aqui etapa por etapa, ok? É parte por parte aí, no raciocínio dele, ok? Vamos lá. Nietzsche era um ateu praticante? É claro que essa pergunta está relacionada ao que eu costumo dizer, que eu sou um ateu não praticante, né? E aí vale esclarecer, quando eu digo que eu sou um ateu não praticante, o que eu quero dizer é que ateu praticante é um ateu chato. É claro que eu tô fazendo... Note que a primeira coisa que ele faz é associar o ateu, né? O ateu militante, ou seja, aquele ateu mais ativo, né? Que milita em prol de ideias seculares, ok? Ideias seculares. Ele é chato, né? Ele pega esse termo e já associa a esse tipo de ateu, né? Esse ateu que milita por causas sociais, esse tipo de coisa, né? Que faz esse ativismo, né, contra as ideias religiosas. Ele já coloca, né? Ele já faz essa associação com o ateu chato, né? Ele já rotula esse ateu como o ateu chato, ok? Esse rótulo ele serve justamente para desqualificar esse tipo de postura que alguns desses ateus assumem, né? Se você parar para prestar bem atenção na forma como ele coloca a coisa. Mas será que isso é prudente? Será que isso é correto? Bom, eu creio que não exatamente, né? Porque, afinal de contas, as ideias religiosas, elas exercem sim uma influência, né, no comportamento das pessoas, né, que são religiosas, e esses comportamentos se refletem em ações, né, e práticas que afetam coisas no nosso mundo real, né, e afetam coisas inclusive na vida desses próprios ateus, né, desses próprios irreligiosos, né, que não necessariamente envolvem só ateus, podem ser agnósticos também nesse movimento aí, ok? Como eu digo, né, em um dos meus vídeos, essa noção de movimento ateísta, né, e de militância ateísta, ela envolve a questão da militância em prol de ideias seculares, né, de um conjunto de ideias ali defendidas de forma comum por certas pessoas que se consideram ateístas ou irreligiosas em geral, né, assim como agnósticos, ok? Então não é só o ateu que é militante, por assim dizer, por essas causas, por essas ideias, né, essas noções seculares, né, agnósticos também são, deístas também podem ser, né, de certa forma. Então, até isso mesmo é um pouco complicado, né, essa caracterização de ateu militante, né? Porque não é só os ateus que militam em prol do secularismo, né? Tem outros grupos ali que atuam junto com os ateus em prol do secularismo, de certa forma.
ok? Mas enfim, ele já associa o termo de ateu, né, ateu militante ali, ateu ativista, ao termo chato, justamente para colocar eles, né, em uma posição ali onde as pessoas vão ter um certo olhar, né, as pessoas que assistem ele vão ter um certo olhar de preconceito ali com essas pessoas, né, vai tornar essas pessoas cada vez mais, de certa forma, enviesadas ali, né, e de certa forma elas vão começar a enxergar esses ateus, né, que militam como esses chatos, né, mesmo quando esses ateus eles estão com bons argumentos, ok, eles trazem bons argumentos, né, alguns deles, e esses, graças a essa caracterização que ele está fazendo, né, de nós, né, que somos militantes e ativistas, ele vai colocar a gente nessa posição onde as pessoas elas vão sequer se abrir para tentar entender e compreender os argumentos avançados, né. Então eu acho essa postura muito complicada por parte do Pondé. É por isso que eu estou fazendo esse novo vídeo, ok? Porque esse tipo de colocação, né, que ele faz, esse tipo de caracterização que ele faz de nós que somos ativistas, né, de certa forma, é bem complicado, né? Gera esse fechamento dos religiosos que seguem ele, né, que seguem o canal dele para com as nossas ideias, para com os nossos argumentos. Eu acho isso muito prejudicial no contexto dialético, né? O contexto da discussão em geral. Bem, então vamos prosseguir aqui com o vídeo em si. Uma analogia com aquele hábito dos brasileiros falarem eu sou católico não praticante, né? E o ateu praticante é aquele cara que acha que se ele é ateu ele é inteligente. Quando na verdade na prática isso não bate, né? Vocês perceberam o que ele faz aqui? Ele fala que ele tenta fazer uma associação onde ele insinua que todo ateu que é militante, que é ativista, né, de certa forma, ele se acha mais inteligente que os outros, né? E no sentido de se achar mais inteligente é se colocar acima dos outros, né? Em um nível assim mais geral, né? Como se ele fosse o maioral, esse tipo de coisa. Ele tenta fazer essa associação justamente para poder, né, de certa forma, aí, passar essa impressão pro público dele, né? De que todo ateu militante é necessariamente dessa forma, né? E não é bem o caso. Eu, por exemplo, eu não me acho o suprassumo da inteligência, o suprassumo do conhecimento, como eu digo aqui, né, no vídeo de introdução do canal, né? Se vocês prestarem atenção, e se vocês prestarem atenção também na forma como eu tento engajar com muitos desses apologetas, eu não me acho o maioral, né? Eu não me... Se alguma vez eu agi de alguma forma que deu a entender isso, eu já peço de antemão desculpas, né? Porque realmente não é o meu intuito. Meu intuito não é ser mais do que o outro apologeta que me responde no canal. O meu intuito é justamente passar conhecimento e promover o raciocínio crítico, tanto entre ateus como entre teístas, né? Então, de certa forma, eu acho realmente muito complicado essa coisa que ele faz, né? Porque ele torna esses religiosos que acompanham o canal dele fechados para as nossas ideias, né? Então, realmente é algo difícil, né? É algo complicado. E é justamente por isso que como eu disse, né, foi necessário fazer esse vídeo aqui, né? Eu senti essa necessidade de fazer esse vídeo para responder esse novo vídeo dele, porque é algo realmente muito complicado. Eu não acho adequado ele fazer esse tipo de coisa, né? Porque ele acaba meio que envenenando o poço, né? Como é que é dito? Ele envenena ali o poço, ele joga o veneno, e aí as pessoas, né, que elas bebem essa água envenenada ali no poço e elas, enfim, elas se contaminam ali e nem querem ouvir dizer, né, a respeito das nossas opiniões e dos nossos argumentos, né, nós que somos militantes aí, ativistas de certa forma. Um comportamento bem irresponsável por parte do Pondé, certo? Essa caracterização não é honesta, ok? Ela não é adequada, ok? Não estou dizendo que ele é desonesto, mas assim, eu vejo que outras pessoas reproduzem esse tipo de discurso de forma desonesta, né? Pode até ser que ele esteja fazendo de forma talvez não tão aprofundada, né? Porque pelo que eu percebo ele não conhece de forma tão aprofundada pensadores ateístas, naturalistas, então pode ser que não seja intencional, mas realmente é imprudente, é no mínimo imprudente, ok? É no mínimo. Você tem pessoas que são pessoas de fé que são muito inteligentes, assim como você tem pessoas de fé que são bastante antas, assim como você tem uns ateus chato pra cacete, babaca, e você tem ateus que são super legais e inteligentes, do mesmo jeito, não vale. Tá, mas ô Pondé, os ateus legais e super inteligentes, eles são necessariamente não militantes? É isso que você tá fazendo? É essa associação que você tá criando? Você tá associando a militância
né, com a burrice, ou com a idiotice, ou com a arrogância, ou com a ignorância, é isso que você tá fazendo? É justamente isso? Porque é o que tá aparecendo aqui nesse seu vídeo, cara. Sinceramente, se você estiver assistindo isso, é o que tá aparecendo no seu vídeo, né? Ou seja, o ateu legal, o ateu inteligente, o ateu que realmente é uma pessoa que vale a pena ter conversa, é necessariamente um ateu não militante, né? Pelo menos é isso que está sendo transmitido, de certa forma, nesse teu discurso. E eu discordo dele. Eu acho ele muito irresponsável, muito imprudente e muito enganoso, ok? Ele leva os seus inscritos ao engano, tudo bem? Então é algo realmente muito complicado. Seria interessante você revisar esse seu discurso, tudo bem? Vamos prosseguir aqui com o que ele fala aqui. Né? Aqui não vale essa régua. Acreditar em Deus ou não é uma régua para garantir que você seja mais ou menos inteligente. É claro que a sociologia... Obviamente, cara. Obviamente. Não tenho nem que discordar aqui. Isso é claro. O que eu tô discordando aqui na sua utilização das terminologias e nas associações que você está fazendo. A associação que você está fazendo é injusta, cara. Não é assim. Não é porque o cara é militante ou ativista ou praticante, que nem você coloca, né, no termo mais alinhado ali com o senso comum, né, quando vai falar sobre religioso, praticante e não praticante. Se você já associa o ateu praticante com o ateu chato e o ateu burro, né, de certa forma ali, você alude, você faz essa alusão e essa associação entre essas duas coisas, você tá, de certa forma, envenenando um poço ali pra quem é realmente ativista, pra quem é ateu e ativista. Então todo ateu ativista, né, ali que faz o ativismo em prol do movimento, necessariamente vai ser um ateu ou burro, ou arrogante, ou ignorante, enfim, ou qualquer uma dessas coisas. E isso é errado, cara. Isso é injusto da sua parte, ok? É irresponsável, tudo bem? Mas vamos prosseguir aqui. Da religião, no ramo do estudo do ateísmo, vincula aparentemente o alto grau de secularização, a independência da mulher, melhores condições materiais, a um distanciamento da religião, a um certo ateísmo orgânico, né? Que é um ateísmo em que você acaba virando ateu sem querer, não é ninguém que faz a sua cabeça. Sim, nesse sentido sim. E esse ateísmo orgânico, ele tem várias fontes, né? É possível você chegar nele através de várias formas. Uma delas é a argumentação, né? É diferente da gritaria, né? Ou dos jargões, né? Não é você utilizar jargão do Sam Harris ou do Richard Dawkins ou sei lá do que, né? Quem quer que seja. É você levar argumentos, você trazer a discussão para o público e convencer pessoas, né, de certa forma. Você ilustrar razões ali, dar razões para a sua descrença, né, de tal forma que as pessoas do outro lado, né, da moeda ali, do outro lado do rio, né, elas observem, né, e absorvam esse discurso e reflitam acerca desse discurso, né, desses argumentos, dessas coisas que foram faladas, né. Dessas afirmações, alegações, desses fatos expostos para ela, e ela reflete e daí chega nas próprias conclusões, muitas vezes aí alinhadas com uma desconversão. Então é justamente isso, cara. Mas se você envenena o poço ali, você dificulta esse trabalho, você dificulta essa coisa, entendeu? E realmente é complicado, cara. Realmente é imprudente da sua parte, né? Você que é um filósofo, né? Aí até onde eu sei, já deu aulas até sobre filosofia da religião. Você assumir esse tipo de discurso, né, que passa essa impressão para as pessoas, é realmente complicado, cara. Eu acho que você deveria ser prudente nas palavras se não é isso que você queira insinuar, né? É realmente complicado, né? Não dá pra saber exatamente se você quer insinuar isso de propósito ou não. Mas enfim, vamos usar aqui o princípio da caridade, né? De certa forma. Vamos fazer isso aqui, bem? Então, quando eu digo que eu sou um ateu não praticante, eu quero dizer um tanto essa ideia do ateu orgânico, que é alguém que não vê o ateísmo como uma grande coisa. Inclusive não é, porque eu acho... Sim, na verdade o ateísmo ele pode ser visto como um dos elementos de uma outra coisa que realmente é a grande coisa, que é o secularismo, ou naturalismo. Então o ateísmo ele pode ser visto como um pequeno elemento,
mas que é um componente ali, de certa forma, que pode ser até mesmo essencial para uma coisa maior, que pode ser uma perspectiva naturalista, uma perspectiva ateísta, enfim, uma perspectiva onde vise abarcar, né, um âmbito maior, né, vise abranger um âmbito maior de coisas, de certa forma. Então, realmente, o ateu orgânico, de fato, ele pode não enxergar, né, e é adequado ele não enxergar o ateísmo em si mesmo como uma grande coisa, mas sim como um componente ali que é primordial para o funcionamento dessa outra grande coisa, que é justamente a visão secular geral da coisa. Entendeu? Então é realmente isso. Mas se você desqualifica esse elemento, como que você pode avançar mais facilmente essa outra grande coisa, se esse é um dos componentes que permite essa outra grande coisa funcionar melhor? Não é mais fácil você ter essa pequena coisa que vai ser um elemento ali que vai fazer funcionar adequadamente essa grande coisa, que seria esse conjunto de ideias seculares, esse conjunto de ideias ateístas, naturalistas, etc., do que simplesmente você não ter essa coisa e ter uma dificuldade maior em avançar essas pautas? Eu acredito que a ausência, né, e até onde eu percebo, né, a ausência de crença num deus ou em deuses ou em seres sobrenaturais, de certa forma, ela ajuda bastante na divulgação dessas ideias seculares, né, de certa forma, porque é algo que ali parece se casar muito com a noção de secularismo. Por isso que eu defendo o ateísmo aqui, de forma ativa, porque ele é um dos componentes que, ao meu ver, faz funcionar de forma mais natural aí esse maquinário completo, né, que seria o secularismo, de forma muito mais fácil ali, entendeu? Do que uma perspectiva religiosa. Então eu acho isso bastante importante. Mas não é o que você... É algo que você tá meio que, sabe, falando, meio que fazendo um pouco caso no seu vídeo, sabe? Por mais que você não esteja dizendo contra de forma direta, você está, de certa forma, oferecendo ali incentivos para as pessoas pensarem coisas erradas acerca disso. Complicado, né? Complicado. Vamos lá. Foi a ideia mais simples. Dizem que Deus é bom, o mundo é ruim, então Deus não deve existir. Esse é o famoso argument from evil, argumento a partir do mal. Agora, se... Sim, para quem quiser saber aqui a minha resposta acerca dessa simplificação, né, que ele expõe, né, de certa forma, que eu acho não muito adequada, né, porque parece que ele tá falando de forma a não dar tanto crédito, assim, a não colocar esse argumento em um status de relevância ali que ele merece, né. Basta vocês assistirem o meu vídeo, né, a minha outra resposta a ele, né, no Flow Podcast. Talvez vocês aí achem interessantes as coisas que eu tenho a dizer a respeito disso, né, a respeito desse ponto dele, dessa simplificação exagerada que ele faz, mesmo que com o intuito didático, né, em algumas vezes, como aqui parece ser o caso. Vamos interpretar ele com boas intenções aqui, né, o princípio da caridade. Ainda assim, ao meu ver, é inadequado ele fazer essa simplificação demasiada, né, como se o argument for evil fosse só esse, né, só essa formulação fosse a formulação do argument for evil, como se não existisse outros tipos de argument for evil mais complexos, que exigem mais raciocínio e que exigem um trabalho maior para você pensar acerca deles, né, acerca das premissas deles, etc. Nietzsche era um ateu praticante, é claro que então a gente tem que fazer uma apropriação um pouco metafórica, né, porque não é expressão da época do Nietzsche. Eu entendo que o Nietzsche, sem dúvida nenhuma, a sua filosofia nesse assunto é uma filosofia que fala da perda da fé em Deus na Europa em que ele vivia, né? Do acúmulo de ressentimento como sendo aquilo que na verdade sustenta a fé, né, daqueles que tinham fé em Deus, né? O vínculo entre o cristianismo e uma forma covarde de existência. E ao mesmo tempo Nietzsche percebeu que na época em que ele vivia o cristianismo começava a fazer água, né? A entrar numa certa decomposição. Daí o Nietzsche dizer que o cristianismo poderia ser, na verdade, uma grande volta, ou um grande retorno longo para que depois a Europa voltasse ao seu velho paganismo, né? Então apontava já um certo cansaço do cristianismo. Agora a gente pode dizer de certa forma que ele era um ateu praticante,
no sentido de que ele entendia que você deixando de ser cristão, você deixa... É meio controverso, né, dizer que ele era ateu propriamente, né, um pouco controverso. Eu não sei se dá pra dizer ao certo se ele era realmente ateu, né, no sentido que a gente se refere hoje em dia. Mas enfim, é algo controverso, mas tudo bem. Deixando de seguir o apóstolo Paulo, digamos assim, você deixando de partilhar da moral dos fracos e ressentidos, então você poderia ter um acesso maior à vida como Eros, né? Agora, eu não acredito que a gente pode dizer que o Nietzsche era um ateu praticante no sentido de dizer que ele, por isso, achava que a vida do não crente seria uma vida muito mais fácil, né? Porque não necessariamente é. Eu não tenho nenhuma dúvida que é mais fácil quando você vê alguém que acredita em religiões por aí, gasta dinheiro com picareta, que todo dia acontece. O povo que faz previsão, né? Eu queria... Exatamente, é justamente esse tipo de coisa que o ativismo ateísta, ele serve também para minar. Entendeu? É exatamente esse tipo de coisa. Entendeu? Complicado. Então é realmente complicado, né? O cara pega e agora ele fala sobre os charlatões, né? Galera que, enfim, vende essas coisas, etc. E é justamente isso, né? Isso é uma das funções dos ateus, né? Funções que eu digo, um dos objetivos, né, que os ateus têm em mente é justamente desqualificar esses charlatões que vendem essas coisas, que se aproveitam dessa fé dessas pessoas, né, para poder vender, né, curas milagrosas e coisas desse tipo, que enganam pessoas, fazem pessoas perderem dinheiro, perder tempo e perder disposição na vida delas, né? Perder energia, né, que elas poderiam utilizar para poder fazer outra coisa, né, na vida, não? Outra coisa que realmente fizesse alguma diferença real na vida delas. E você falar dessa forma, né, sobre o ativismo ateísta, né, sobre os ateus ativistas e, enfim, os ateus praticantes, né, é realmente complicado, né, você falar dessa forma, né, com esse tom, com essa tentativa, né, de certa forma de passar essa impressão ruim acerca do ateu praticante. É complicado. Agora, nesse período da pandemia, ver qual que é o vidente, o pai de santo, que vai falar aquelas frases comuns do tipo, vai aparecer uma viagem para você, né? Agora que a gente está no meio da pandemia, isso não rola. Mas eu entendo que a gente pode aceitar que o Nietzsche era praticante do ateísmo, no sentido dele achar que o ateísmo era uma forma de você vencer o ressentimento e o medo da vida. Pronto, cara, era justamente isso, né? A gente fazer uma resposta em algumas formas, né, de colocação que ele faz, né, da posição dos ateus, de certa forma, né? A forma como ele lida aí com a coisa, né, com essa questão do ativismo ateísta, do ateu praticante, né? De certa forma aí tenta que fornecer, né, algumas dúvidas aí, né, e alguns preconceitos, né? Ele meio que reforça, de certa forma, com essa abordagem dele, ele meio que reforça esses preconceitos, né, que os conservadores, né, os religiosos ali têm, né, de certa forma, com os ateus em geral. E isso é ruim, cara. Isso é muito ruim mesmo. Eu acho importante a gente responder esse tipo de coisa, né? A gente não deixar esse tipo de coisa passar batido, certo? Porque esse tipo de coisa gera influência no comportamento das pessoas, né? Ele gera influência na forma como essas pessoas se engajam conosco. Tudo bem? E isso afeta a performance geral do movimento ateísta aqui no Brasil. Tudo bem? Então eu acho bem imprudente essa forma dele de colocar os ateus, né? De caracterizar os ateus, né? Nesses vídeos dele. Ele tem, acho que, mais 2 ou 3 vídeos que ele fala sobre ateísmo. Se eu não me engano, até o Antônio Miranda já respondeu, né, na Liga Racionalista. Então eu acho muito complicado. Eu acho que sempre quando aparece esse tipo de vídeo, principalmente uma pessoa influencer aí, como ele, né, que é uma influenciadora aí e que tem um alcance relativamente grande ali, eu acho que vale a pena a gente responder, né? Não deixar passar batido, porque isso afeta nós mesmos, tudo bem? Aí
no longo prazo. Bom, enfim, agradeço aí quem assistiu o vídeo até o final. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gostou também aqui do vídeo, por favor, compartilhem nas suas redes sociais. Considere também, caso você tenha condições financeiras, auxiliar financeiramente o canal. Aqui na descrição vai ter um link, né, da Amazon, onde você pode acessar através dele e adquirir qualquer coisa que você quiser, qualquer coisa mesmo, desde aparelho eletrônico, livros ou qualquer outra coisa. Qualquer coisa que vocês adquirirem, vocês já vão estar auxiliando aqui o canal de certa forma, ok? E se vocês também tiverem condições de doar diretamente, vocês podem também doar através do Pix ou então de outros meios aqui disponibilizados abaixo, tudo bem? Agradecemos aí, né? Aliás, agradeço aí a colaboração de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.